Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos falando a respeito da verdadeira espiritualidade. Agora, nós estamos tratando da oração como sendo uma expressão de uma verdadeira espiritualidade. Mas veja, não é qualquer oração. É a oração que agrada a Deus. E nós temos tomado como base para as nossas reflexões aquilo que nós chamamos de a oração dominical, ou como comumente é chamada, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versos 9 a 15 é o texto que nós temos refletido. E eu quero ler esse texto com você, lembrando que no episódio anterior nós já tratamos dos 2 primeiros versos do início da oração e hoje nós queremos nos concentrar na segunda parte. Mas para que nós tenhamos compreensão do texto dentro do seu contexto, julgo ser importante lermos toda a oração que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus proferiu a oração dominical, ou Pai Nosso, num contexto onde ele deseja oferecer uma oração que de fato agrada a Deus. Uma oração que é fruto de uma espiritualidade saudável, não por ostentação, que era justamente o caso dos religiosos do seu tempo. Depois de justamente condenar esse tipo de expressão exterior de espiritualidade, Jesus apresenta um modelo de oração que deve não apenas nos inspirar, mas nos mover a uma vida devocional de oração. No nosso último episódio, como eu disse, tratamos dos 2 primeiros versos, onde esta verdadeira espiritualidade, ou esta oração que agrada a Deus, se refere ao nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, destacamos o quão precioso, o quão importante, profundo teologicamente essa expressão é Pai Nosso. E depois Jesus continua, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Então, a oração de Jesus começa com um desejo sincero de reconhecer quem Deus é e de entender que o nosso propósito é glorificar a Deus. Portanto, em ordem de prioridade e importância, primeiro vem os interesses de Deus, a glória de Deus, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Como decorrência ou como consequência desta nossa compreensão de que o nosso propósito é glorificar a Deus com a nossa vida, nós então abrimos o nosso coração diante do Senhor e externamos a Ele as necessidades do nosso coração. E é esse o contexto da oração que agrada a Deus, agora pedindo por nós mesmos. E Jesus começa esta sessão da oração que diz respeito às nossas necessidades, fazendo isso valendo-se de 3 momentos. É como se Jesus trabalhasse a ideia de presente, passado e futuro quando se refere às nossas necessidades. Veja que Jesus começa assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
É interessante que, por pão nosso, nós devemos reconhecer não apenas o alimento, mas a satisfação de todas as nossas necessidades básicas. Então veja, na oração de Jesus não existe um pedido por aquilo que é luxuoso, pedido para a satisfação dos desejos de um coração corrompido. Jesus pede pela satisfação das necessidades. E aqui, como eu disse, pão, ele tem uma ideia que comunica necessidades básicas. Porque sabe, irmãos, Deus pode nos dar conforto, Deus pode nos dar muitas coisas, mas o que nós de fato precisamos, aquilo que Deus se comprometeu a de fato nos dar, é a satisfação das nossas necessidades. E nós não podemos confundir desejo com necessidade, para que não sejamos ingratos com Deus. Deus pode até não satisfazer os desejos do nosso coração, e nós precisamos nos lembrar como é o coração do ser humano. Ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então veja, se por um lado Deus não se compromete em satisfazer todos os nossos desejos, por outro, em sua palavra, Deus promete a satisfação das nossas necessidades. Quando? Agora, no presente. É muito interessante que naquele episódio, quando do Êxodo, Deus então foi alimentar o seu povo ao longo da jornada pelo deserto. Deus poderia fazer isso de qualquer maneira, afinal de contas, Ele é Deus, mas Ele decidiu alimentar o povo por meio do maná. O maná era concedido ao povo todos os dias. E veja, não adiantava acumular para outros dias, com exceção da véspera do sábado, o Shabat, o descanso, onde as pessoas poderiam colher, pegar aquilo que seria necessário para o dia do descanso. Via de regra, portanto, o maná era concedido exclusivamente para o uso daquele dia. Isso é pedagógico. Essa é a maneira que Deus trabalha o coração humano para que nós confiemos em Deus, que no presente, hoje, Deus nos dará aquilo que Jesus chama de o pão nosso de cada dia. Então nós precisamos pedir para que Deus nos ajude agora, satisfazendo as nossas necessidades de hoje. E agora, Jesus, na sequência, ele parece apontar para o passado, quando ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Veja, dívidas aqui tem a ver com pecados, tem a ver com transgressão. Então, aponta para algo que já fizemos, para o passado. Jesus, depois de partir do presente, parece chamar a atenção dos seus ouvintes para olharem para o retrovisor, porque a nossa história é importante. Senhor, perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados e veja, irmãos, todos nós somos devedores quando a matéria é pecado. É, portanto, necessário que tenhamos esse autoconhecimento para saber que, entre outras coisas, nós somos pecadores. E se assim nós nos vemos, nós carecemos do perdão de Deus. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos pecados. E veja, esse é o primeiro, é o único, melhor dizendo, pedido de Jesus que é ampliado. Veja, não apenas perdoe as nossas dívidas, mas Jesus complementa: assim como temos perdoado os nossos devedores. E ele vai trabalhar essa mesma ideia nos versos 14 e 15, quando ele diz: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoar. Se, porém, não perdoardes as ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as ofensas de vocês. Veja como existe uma condicionante
para o perdão de Deus. E isso não está ligado com a gravidade da ofensa que cometemos contra Deus, mas está ligado ao desejo sincero de oferecermos aos outros aquilo que de graça e por graça recebemos de Deus, que é o perdão. Deus perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, quando e se, e veja, é Jesus quem está dizendo, nós perdoamos os nossos irmãos. Veja como o perdão gera perdão. É quando, por amor a Deus, perdoamos pessoas pouco amáveis, porque é exatamente assim que Deus se relaciona conosco, quando nos ofereceu, pela graça, o perdão dos nossos pecados. Então, presente, passado, agora futuro. Jesus termina a sua oração dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair, ou seja, uma possibilidade de algo que ainda pode acontecer. Um pedido para o nosso futuro, para o momento imediatamente posterior ao presente. Senhor, nos livre de cair em tentação. E veja como esse texto é interessante. A oração não é Senhor, nos livre da tentação, mas nos livre de cairmos em tentação. O fato de sermos tentados é algo que faz parte da nossa vida e nós precisamos estar preparados para lidar com as tentações. Mas veja, o pecado acontece não quando nós somos tentados, mas quando cedemos às tentações. E veja, Jesus está pedindo para que Deus fortaleça o nosso coração, para que não venhamos cair em tentação. E por isso ele complementa dizendo: livra-nos do mal. A oração de Jesus termina exatamente como ela começou, com Deus. E veja as palavras de Jesus: pois, introduzindo uma conclusão, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos para alguém que é poderoso, que reina sobre todas as coisas, para todo sempre. E como Jesus diz, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cultivarmos uma espiritualidade saudável, fazendo a coisa certa pelos motivos certos. E nesse contexto, a coisa certa é orar. Pelo motivo certo, fazendo isso para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão em sua palavra. Te agradecemos porque nela fomos desafiados a cultivar uma vida de oração que glorifique ao Senhor. Nos ajude a orarmos de maneira sábia, uma oração que agrada ao Senhor. Permita-nos, ó Deus, que tenhamos um dia de reflexão a respeito do nosso presente, do passado e do futuro. Que no presente dependamos do Senhor. Que em relação ao nosso passado, perdoemos aqueles que nos ofenderam, porque recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. E que no futuro o Senhor nos fortaleça para vencermos as tentações e que toda a honra e toda a glória seja dada exclusivamente ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus nos permitir, amanhã nós nos encontramos de novo para o nosso tradicional Café com Bíblia. Fiquem com Deus. Tchau.